A paz do Senhor, me chamo Lé e eu gostaria de compartilhar um pouquinho do meu testemunho de ressurreição do meu filho no ano de 2016, no mês de fevereiro. Os meus dois filhos, um com 10 anos e o outro com 14 anos, sofreram um acidente muito grave. Meu irmão era o motorista do carro, Um carro desgovernado pegou o carro que eles estavam. Meu irmão morreu no local. E o meu filho de 14 anos, que se chama Gabriel, ele teve traumatismo craniano, Ele foi jogado para fora do carro, ele teve afundamento do crânio, o olho dele foi para fora, ele teve um corte profundo no braço. E o meu filho de 10 anos, ele, graças a Deus, saiu ileso do acidente, Ele só teve um arranhão no rosto. Foram 3 situações diferentes, E esse acidente aconteceu numa terça-feira de carnaval, e era feriado, E os hospitais estavam cheios e o hospital daqui da cidade de onde eu moro, que é Angra dos Reis, estava lotado também, E o acidente aconteceu por volta da 1 da tarde, E quando foi às 6 da tarde, o médico me chamou, ele estava na emergência, Já estava ali todo entubado, já não era mais o meu filho, todo desfigurado, E porque a pancada foi toda na cabeça, ele teve fratura no rosto também, E estava transfigurado o rosto dele. O médico me chamou e falou para mim que o meu filho já era para ter sido operado e não deu expectativa nenhuma de vida para ele, e o hospital ali não tinha condições de operar ele. Depois eu fiquei sabendo que era porque não tinha aparelho para a idade dele, E ele precisava urgente de um CTI. Eu perguntei para o médico, falei com o médico o que faltava para ele ser transferido para um CTI, e o médico disse que faltava vaga. E eu perguntei para o médico quantos dias, quanto tempo levaria para conseguir uma vaga, e ele disse 2, 3 dias para conseguir uma vaga, e seu filho já era para ter sido operado e ele não pode mais estar aqui na emergência. O médico não deu expectativa nenhuma de vida para o meu filho, e ali eu fiz um concerto com Deus, E falei com Deus que se o meu filho fosse sobreviver, eu queria um sinal que ele iria sobreviver, que esse sinal seria uma vaga no CTI. 2 horas depois que o médico falou comigo, fui chamada na sala de enfermagem e ali surgiu uma vaga no hospital longe da minha casa, que fica no Caxias, no Rio de Janeiro. Eu sou moradora de Angra dos Reis, E eu não conhecia nada, e ali o meu filho foi transferido por volta das 11 da noite. O meu filho era para ter sido transferido de helicóptero, porque o estado dele era muito grave. E o médico chegou para mim e falou assim: olha, o seu filho, ele não pode inchar mais a cabeça do que já inchou, e ele não deu esperança nenhuma de vida, E o meu filho foi transferido em uma ambulância, balançando ali a cabeça. E o meu esposo, que acompanhou ele naquela ambulância, disse que toda hora o médico parava para poder socorrer o meu filho, e o trânsito muito fechado, porque era madrugada de quarta-feira de cinza, E ali, pela misericórdia do Senhor, chegaram quase 3 horas da manhã naquele hospital e já foi direto para a sala de cirurgia. Ali ele foi operado, mas os médicos não deu esperança nenhuma de vida para ele, E ali ele foi operado, E os médicos colocaram ele ali no CTI. Ele ficou 35 dias no CTI, e ali ele ficou, e eu orando, buscando a Deus. Quando foi no segundo dia, o médico disse para meu esposo que meu filho estava com morte cerebral, e eu fui no terceiro dia, devido ser longe da minha casa. Também tinha tido estado no velório do meu irmão também, E ali eu fui, no terceiro dia o médico chegou para mim e falou assim: olha, nós vamos desligar o aparelho do seu filho para ver se ele vai acordar, mas o seu filho está com morte cerebral. E ali eu repreendi o espírito da morte. Eu olhei no olho daquele médico e disse para aquele médico, eu falei: eu não vou levar meu filho embora para casa dentro de um caixão, meu filho vai voltar para casa vivo, porque eu sirvo a um Deus vivo. E ali o médico disse para mim, bem olhando nos meus olhos: o seu filho é o pior de todos aqui, o seu filho tem 1% de chance de sobreviver. Mas ali eu não dei crédito, eu clamei o sangue do Senhor e confiei no Senhor, porque ele já tinha me dado a resposta no outro hospital, que eu pedi a ele um sinal
sinal se meu filho fosse sobreviver, que o Senhor fizesse aparecer uma vaga no CTI, e o Senhor me deu esse sinal. Então eu tinha essa esperança que ele estava vivo. E ali, quando eu cheguei no outro dia, né, o meu filho já estava todo amarrado, e ali eu comecei a rir de alegria, porque mesmo tendo a gravidade da situação dele, eu vi que pela segunda vez o Senhor me deu a resposta. Se ele estava amarrado é porque ele havia acordado. E ali já não era mais aquele médico, a médica veio falar comigo toda assustada, e ela disse assim: olha o que aconteceu aqui, a gente não esperava, o seu filho acordou com tanta força que precisou de 5 pessoas para segurar ele, porque ele arrancou tudo. Aí eu dei glórias a Deus, e aí ela disse assim: não, mas ainda ele é muito grave. Eu falei: não me importa, Deus já me deu a resposta novamente. Aí ela disse: a gente não esperava que isso fosse acontecer agora, da forma que aconteceu. Se por um acaso isso fosse acontecer, aconteceria daqui 6, 7 dias, mas não hoje na forma que aconteceu. E eu clamei ao Senhor, e no outro dia eu já tive a resposta pela segunda vez que meu filho iria sobreviver. E ali foi uma luta. O meu filho ficou 35 dias no CTI. O meu filho tinha uma febre que não abaixava. Aquela febre era uma febre que não tinha sentido, não tinha explicação. Eu perguntava para todos os médicos sobre a febre dele, e ele não sabia explicar da febre. E ali, aleluia, Jesus, glória a Deus, passados 70 dias, eu fui na sede do Rio de Janeiro, né, de que eu sou da Igreja Deus é Amor. Chegando ali, eu pedi oração. Quando passou uma semana, a febre do meu filho foi embora, sem explicação nenhuma, e até hoje o meu filho teve febre esse ano, mas porque ele teve uma infecção urinária, mas não foi nada grave, foi uma coisa assim, insignificante em vista do que ele estava. E ali o meu filho começou a luta pela vida. Os médicos disseram que o olho dele não iria para o lugar sozinho. Aleluia, Jesus, e que precisava operar, e que ele havia perdido 100% da vista esquerda e não sabia quantos por cento ele havia perdido da vista direita. E ali eu repreendi: o sangue de Jesus tem poder, e eu falei: eu tenho fé que meu filho não vai precisar operar, e a vista dele vai para o lugar sozinho. E assim aconteceu, ele não precisou operar, o olho dele foi para o lugar sozinho, e ele enxerga 100% das duas vistas. Aí o meu filho ficou 97 dias internado, foi uma luta, foi um aprendizado muito grande, né? Eu fiz um concerto com Deus, porque eu estava fora dos caminhos do Senhor, e pela misericórdia do Senhor, Ele me atendeu. Aleluia, glórias a Deus. E foi uma luta muito grande. O meu filho foi desenganado pelos médicos 2 vezes. A primeira vez que ele havia morrido, ele teve morte cerebral, mas ali o Senhor teve misericórdia e não deixou o meu filho morrer, e ressuscitou o meu filho dos mortos. E a segunda vez que ele foi desenganado foi quando ele teve alta para vir para casa, onde os médicos disseram que o meu filho iria vegetar para todo sempre, que ele iria ser um menino que iria precisar de cilindro de oxigênio, ele nunca mais iria se alimentar sozinho, ele nunca mais iria respirar sozinho. E ali ele veio para casa, né, com uma sonda no estômago chamada GTT, onde o alimento é colocado diretamente na sonda. E o meu filho era um menino que colocava ele, do jeito que colocava ele ficava, era pior do que um bebezinho recém-nascido, porque do jeito que colocava, ficava, a gente tinha que virar, tinha que tudo. Passado 15 dias dele ter alta, estávamos em casa, e ele começou a recuperar tudo, mas ele ainda não tinha fala, ainda não saía nenhum som da garganta dele, e foram 10 meses e meio ele sem falar, só fazia mímica. E certa vez eu fui na Senador Pompeu, na IPDA, numa campanha dos vencedores, e lá, sempre quando eu vou nessa campanha, eu recebo as bênçãos do Senhor pela misericórdia de Deus, não porque eu mereço, mas porque o Senhor é bom e misericordioso. E ali, meu filho de 10 anos, na época, né, ele teve a síndrome do pânico, né, porque ele viu o tio dele morto, viu o irmão quase morto, e a gente passou por várias situações muito difíceis, ele ainda muito pequeno. Quando meu filho teve alta, o Gabriel, né, que na época tinha 14 anos, ele teve alta quando eu cheguei em casa. O meu mais novo teve a síndrome do pânico, foram 10 meses e meio, ele tinha medo até de chegar na janela, ele não queria nem que eu nem o pai dele saísse de casa, ele dizia que a qualquer momento ele iria receber uma notícia de que alguém morreu. E foram o ano de 2016 todo ele não ia para a escola, eu levava ele para a escola por levar, mas quando eu chegava na porta,
porta da escola, ele passava muito mal e ele vinha embora, né? E ele dizia que escutava barulho de ambulância, ele não dormia sozinho, ele dormia com a gente, né? Com medo, tinha muito, muito medo, mas pela misericórdia do Senhor, naquele dia que a gente foi, naquela campanha chamada Campanha dos Vencedores, né? Quando eu cheguei em casa, né? Passado 2 dias eu não tinha percebido, meu filho havia sido curado da síndrome do pânico. Levei ele para a escola numa terça-feira, achando já que eu ia ter que trazer ele de volta. Mas quando eu cheguei lá, ele falou: tchau, mãe, daqui a pouco vem me buscar. E a partir daquele dia, nunca mais ele teve medo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E naquele mesmo ano de 2016, dezembro de 2016, no dia 26 de dezembro de 2016, o Gabriel, ele soltou a voz, ele falou pela misericórdia do Senhor. Ali, a minha filha estava com ele sentada e ele se engasgou, aí a minha filha bateu nas costas dele e perguntou para ele se estava tudo bem, e ele respondeu que estava tudo bem. Aleluia, Jesus. E ali foi um outro milagre muito grande que o Senhor operou. E passado algum tempo, aleluia, Jesus, o meu filho, ele tinha muitas crises convulsivas, convulsionava, a gente tinha que sair às pressas para a emergência, para tomar diazepam na veia, porque ele poderia até mesmo morrer, e as crises convulsivas era direto, ele tinha perca, tudo que ganhava perdia com aquelas crises convulsivas, e eu confiando no Senhor, confiando em Deus, que o meu filho, aleluia, Jesus, Deus já tinha dado vários livramentos e que Deus iria continuar dando livramento pela misericórdia do Senhor. Aí ele teve uma crise convulsiva muito grande, onde o médico errou e aplicou ali uma dosagem muito alta de diazepam, e ali o meu filho correu pela segunda vez um risco de vida muito grande, depois de já estar em casa, depois de já estar bastante recuperado, né? Porque o meu filho, ele parecia que teve derrame do lado esquerdo, e 100% do lado esquerdo dele não funcionava, o sorriso dele era torto, a gente colocava ele sentado e não podia deixar, porque ele não se sustentava sentado, a coluna dele parecia que era de borracha, e ali o Senhor foi dando força para o meu filho, foi dando força, e ali quando aquele médico aplicou uma dosagem de diazepam muito alta, o meu filho dormiu 48 horas direto, tendo crises convulsivas de 5 em 5 minutos, mas o Senhor nos deu a vitória, nos deu a graça, aleluia, Jesus, e os remédios foi sendo adaptada, a dosagem dos remédios, aleluia, Jesus, e ali, devido a essa perca muito grande, o meu filho voltou, né, do zero, né, aí tudo que ele havia ganhado, ele perdeu, e o meu filho veio atrofiar a perna, ele criou uma espécie de osso, de um osso que dá por trás do joelho, e o médico falou para mim, o médico fisioterapeuta, não foi um nem dois, mas todos que atenderam o meu filho, disseram que ali era uma coisa que não tinha mais volta, porque esse osso ele cria às vezes na coluna de pessoas mais idosas, e não tem cirurgia, não tem remédio, e aquilo dói bastante, e ali o meu filho atrofiou as duas pernas e atrofiou junto o pé também, mas ali quando eu fui num culto, pela misericórdia do Senhor, o Senhor usava um servo dele, e ali o Senhor dizia que estava tocando no joelho do meu filho. Passou uma semana, o meu filho esticou as pernas e as pernas dele funcionou normal, pela misericórdia do Senhor, e ali ele começou, aleluia, Jesus, glória a Deus, a recuperar aos poucos, aleluia, Jesus, ele chegou em casa com 29 quilos, hoje eu calculo que ele deva ter uns 70 quilos, porque ele tem mais ou menos 1,68 m mais ou menos de altura, glória a Deus, aleluia, Jesus, eu acredito que ele deva ter uns 65 a 70 quilos mais ou menos, e ele chegou aqui, dava para contar as costelas dele, né, então foram muitos milagres, muito sofrimento, o Senhor provou a minha fé, mas eu louvo o nome do Senhor, porque o Senhor não permitiu os meus 2 filhos descerem à sepultura, o Senhor tem me dado graça, o Senhor não me deixou faltar nada, eu sempre trabalhei e eu tive que parar de trabalhar para tomar conta do meu filho, faz 5 anos que eu estou em casa tomando conta do meu filho, e o Senhor não nos deixa faltar nada, pela misericórdia do Senhor, e o médico, quando ele saiu daquele hospital que ele teve alta, o médico disse, olha,
O seu filho perdeu 90% da capacidade de tudo. O seu filho nunca mais vai andar. O seu filho, não sabemos quantos por cento ele enxerga de um olho. O seu filho não vai mais falar, não vai mais se comunicar. Ele perdeu a capacidade de andar, de falar, de pegar, de se comunicar. O seu filho, ele vai precisar de cama hospitalar. Quando você chegar na sua cidade, você vai pedir assistente social na sua prefeitura da sua cidade, e ali você vai pedir os aparelhos que o seu filho não vai poder ficar sem. E ali eu repreendi dentro de mim, eu falei: o sangue de Jesus tem poder, porque o trauma que o meu filho teve, eu não sei se os irmãos conheceram, ouviram falar de um campeão de Fórmula 1 chamado, aleluia, Jesus, glória a Deus, Michael Schumacher. Ele foi campeão de Fórmula 1 e ali ele foi esquiar e bateu a cabeça na pedra, e ele teve o mesmo trauma que o meu filho teve, aleluia. O acidente dele, se eu não me engano, foi em 2013, e esse homem até o dia de hoje ele vegeta. Esse homem até o dia de hoje, a família dele gasta milhões por ano pelo seu tratamento, aleluia, Jesus. E o que aconteceu com o meu filho foi o mesmo trauma que esse homem teve. Esse homem ficou 9 meses internado e ele precisou, a cabeça dele, quando eu falei no início desse testemunho que o meu filho não podia mais inchar a cabeça, Deus não deixou o meu filho inchar mais a cabeça. Este homem, ele inchou a cabeça, ele teve uma pressão muito grande na cabeça e ele precisou entrar, aleluia, Jesus, em um aparelho que agora eu não me recordo o nome, para que a cabeça dele parasse de criar pressão. E o meu filho, pela misericórdia do Senhor, não precisou de nada disso. E ali, naquele CTI, ali havia um médico ateu que não acredita em Deus, e eu disse para ele que o meu filho não iria morrer e que eu iria trazer o meu filho para casa e que o meu filho iria ser como antes, porque eu sirvo a um Deus vivo. E ele disse, ele não creu nem que o meu filho ia sobreviver, mas ele pôde ver o poder de Deus ali naquele CTI, aleluia, Jesus. E foram muitos os milagres que Deus operou na vida dele, lá no hospital mesmo. Ainda nos primeiros dias no CTI, o meu filho, aleluia, Jesus, um dos médicos me chamou e falou assim: mãe, nós não estamos conseguindo tirar uma medicação do seu filho, uma medicação que se chama fenoteína. Ele tomou esse remédio e nós não estamos conseguindo tirar, aplicado na veia, que esse remédio é para aliviar as dores, e nós precisamos tirar esse remédio de hoje para amanhã e nós não sabemos o que vamos fazer. E eu, confiando em Deus, eu vim embora para casa, eu orei, eu busquei ao Senhor. Quando foi no outro dia, o meu filho já estava livre desse medicamento que é igual a droga, não consegue se libertar, e o médico disse que tinha que ser tirado naquela noite, e o Senhor deu a vitória, porque o meu filho, aleluia, Jesus, ele estava com uma bactéria e os médicos não sabiam onde que estava aquela bactéria, e levou 6 dias para descobrir, mas nesse período essa bactéria fez um estrago muito grande na vida dele, onde, aleluia, Jesus, ele teve crises convulsivas junto com os espasmos, onde o corpo é todo esticado, todo o músculo do corpo é esticado, inclusive a língua, e o meu filho, a língua dele foi toda para fora, e ali ele partiu a língua no meio, aquela língua dele ficou pendurada apenas por um pedacinho. Eu não tinha visto a língua dele, mas o médico mostrou para o meu esposo e disse que ele precisava fazer um tratamento. O meu filho tinha que assinar, aleluia, Jesus, a autorização para poder fazer aquele tratamento a laser, e a língua do meu filho ficou preta, ficou pendurada, e os dentes dele ficaram por um fio para cair, todos os dentes. Graças a Deus, o Senhor enviou dentista de longe para cuidar do meu filho, e ali o médico disse: glória a Deus, aleluia, aquele dentista disse que o meu filho precisava de muitos cuidados, e vinha médicos especialistas, dentistas especialistas para cuidar dos dentes dele, e era um cuidado muito grande que tinha que ter, porque o meu filho foi os dentes tudo para fora, a língua dele, e hoje os dentes, graças a Deus, ele não perdeu nenhum dente, e a língua dele nem parece que foi cortada do jeito que foi, com tanta violência, por causa daquela bactéria que causou um estrago muito grande
no corpo dele. Aleluia, Jesus. O acidente do meu filho foi muito grave. O médico disse que ele tinha 1% de chance de sobreviver. Aleluia, Jesus. Mas eu me apeguei a esse 1%. A esse 1% eu clamei o nome do Senhor e o Senhor teve misericórdia e provou para aqueles médicos que Ele é Deus dos deuses, Senhor dos senhores e médico dos médicos. Aleluia, Jesus. E tudo que eu falava, e os médicos, enfermeiros e até mesmo amigos e parentes achavam que eu estava em estado de choque, porque tudo que o médico me falava, eu dizia não, eu sirvo a um Deus, e eles achavam que eu estava em estado de choque, porque ali eu confiava muito no Senhor. Eu cresci vendo milagres e eu creio na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra muitos milagres que Jesus fez, que os apóstolos fez, e Jesus não mudou. E eu me apeguei com tudo isso que eu conhecia, mesmo estando afastada. Eu fiz um concerto com o Senhor e pela misericórdia do Senhor, o Senhor me atendeu. Aleluia, Jesus. Já faz 5 anos desse acidente. Tem coisas que eu não estou me recordando. Aleluia, Jesus, mas eu resumi. Aleluia, Jesus, tudo o que aconteceu. E Deus enviou muitas pessoas para nos ajudar, porque o gasto era muito grande e ele tinha tratamento todos os dias. Glórias a Deus, aleluia. E tudo aconteceu para contribuir para a melhora do meu filho. O meu filho ainda está na cadeira de roda, mas ele ainda... Aleluia, Jesus. Aconteceu com ele tudo ao contrário do que o médico falou, né? O médico disse que ele ia vegetar para sempre, que nunca mais ele iria fazer nada, e foi acontecendo tudo ao contrário, né? Ele recuperou a voz dele. Aleluia, Jesus. A memória dele ainda é muito pouquinha, mas Deus prometeu curar ele, e eu creio na cura completa dele. Eu creio, aleluia, Jesus. Eu estou esperando ansiosa, porque o trabalhar de Deus é maravilhoso na nossa vida. Às vezes a gente tem uma expectativa que tudo vai acontecer logo, mas ao longo desses anos eu tenho aprendido muita coisa do Senhor, e eu louvo o santo nome do Senhor pelo milagre que Deus deu, aleluia, Jesus, na minha vida, na vida dos meus filhos, pela chance que Ele nos deu de nos consertar diante dEle. Aleluia, Jesus. Hoje o meu filho não se alimenta mais por sonda. Ele usou a sonda somente 2 anos. Ele não se engasga. Aleluia, ele come direitinho, ele sabe o que ele quer, o que ele não quer. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, porque ele usou a sonda 2 anos, glórias a Deus, e ali ele foi se despertando com vontade de querer comer as coisas, e o Senhor deu a vitória. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ali quando foi retirada aquela sonda, devido ao longo tempo que ele usou a sonda, né? Aquele buraquinho que tirou a sonda não fechou, e ali depois de 11 meses que ele havia tirado a sonda, precisou fazer uma pequena cirurgia, e mais uma vez Deus deu um grande livramento. Ele teve hemorragia, ele vomitou muito sangue, aleluia, Jesus, mas o Senhor deu a vitória mais uma vez, pela misericórdia do Senhor. Esse é o meu testemunho de ressurreição do meu filho, de cura dos meus 2 filhos, aleluia, Jesus, e muitas outras coisas o Senhor tem feito pela misericórdia dele, não porque eu mereço, mas porque ele é bom. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o meu filho foi dado como morto, mas o Senhor ressuscitou, aleluia, porque sabemos que a morte cerebral é uma situação que não tem mais retorno para o homem, não tem mais retorno para os médicos, mas o Senhor ressuscitou o meu filho, aleluia, Jesus, glória a Deus. E hoje olhamos para ele, aleluia, Jesus, ele teve afundamento do crânio, né? Mas hoje a gente olha para ele e a gente vê a perfeição de Deus, até mesmo a fratura que ele teve no rosto, porque não tem cirurgia para fazer no rosto quando se fratura, né? O Senhor colocou tudo no lugar, glória a Deus. E eu conto esse testemunho para louvar e engrandecer o santo nome do Senhor Jesus. Eu sou moradora de Angra dos Reis, me chamo Leia, aleluia, Jesus, e esse é o meu testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E assim eu agradeço pela oportunidade de estar gravando para poder contar um pouco da minha experiência, para que a sua fé seja aumentada. Você que está passando por algum problema,
Não importa o problema que você esteja passando, o nosso Deus é maior do que qualquer problema. Nós precisamos confiar em Deus, aleluia, aplicar o nosso coração em obedecê-lo, fazer concerto com Ele, porque o Senhor está pronto a nos atender, aleluia. Eu agradeço assim a minha oportunidade, em nome de Jesus Cristo, amém.